Gostaria de iniciar aqui até corroborando um pouco as palavras aqui do Francisco, né? É uma questão de sobrevivência. O país, eu gosto de sempre fazer uma metáfora, agora falando como professor, também sou professor ali de servidor público, né? E falando como cidadão também. O Brasil parece um adolescente, né? Onde anda e odeia, né? Às vezes está muito bem, às vezes está mal. Né? Assim, isso faz parte do processo de amadurecimento do próprio país. É um país imenso, com uma diversidade enorme, com pessoas que pensam diferente, gente que vem do Japão, mulher do Japão, de origem japonesa, pessoal que veio da Europa, e dentro da Europa tem diferenças, né? Tem portugueses, espanhóis, italianos, você vê alemães. É um país que tem uma enorme diferença, com muitos desafios, é difícil interligar, né? Ligar, a gente olha no passado, né? Os militares tentando fazer, né? Uma organização um pouco mais sistêmica e organizada, com plano de longo prazo. De repente saem, aí ficaram anos sem as pessoas poderem discutir, né, e conversar a respeito do que seria um plano de futuro do país, e é exatamente o que eu vejo hoje. Né? Até numa das últimas aulas que eu dei para os alunos, eu perguntei, afinal de contas, o que a gente quer ser? Uma social-democracia, uma economia de mercado, um comunismo? O que a gente quer? Ninguém sabe dizer. Aliás, nem meus próprios alunos sabiam conceituar esses índices, né, esses números. Né? Isso eu estou falando de alunos de nível superior, né, uma universidade católica, uma universidade privada, né, de nível. Então, assim, tem esse papel aí que a gente não consegue resolver. Né? Tudo isso passa para mim com relação à educação, mas isso é uma outra discussão. Né? Vamos falar aqui sobre startups hoje. Né? O que eu preparei hoje aqui, querendo mostrar para vocês? É uma política que nós temos dentro da CEPIM. Eu começo, na verdade, falando um pouquinho de maneira mais ampla qual é a atuação que o Ministério tem. É uma atuação nessa área de startups que já vem de longa data, ela não é de hoje. Né? A gente vai falar seguramente que isso já vem mais de quase 20 anos. O Ministério, por meio do CNPq, atua em apoio a empresas nascentes, que a gente fala no Programa Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos, que tinha um modelo e tal, né? E isso houve um desenvolvimento natural. Né? Esse movimento natural acabou desencadeando, né, no caso da CEPIM, um movimento que é o Startup Brasil. Hoje eu vou estar apresentando o Startup Brasil, mas começo falando alguns outros instrumentos que nós temos a nível de Ministério, para demonstrar que esse é um processo dentro do contexto do Ministério que foi evolutivo, ele não nasceu hoje. Né? E toda essa parte cultural foi preparada dentro do contexto do Ministério. Bom, o que eu poderia dizer? Né? Quando a gente começou a fazer uma avaliação a respeito do setor de TICs em especial, a gente começou a identificar uma série de pontos. Primeiro, no Brasil nós temos competências universitárias, o ministro Narciso está falando aqui exatamente esse tipo de coisa. Temos um sistema universitário consistente, mormente público, né, embora o privado esteja avançando de maneira muito rápida, centros de pesquisas, empresas, que eu diria que ele está um nível bom, não é um nível excelente, não é um nível de país de primeiro mundo, mas temos um nível bom que já pode começar a dar resultados, né, ou que dá resultados. Temos uma gama de instrumentos de apoio à pesquisa e desenvolvimento. Aí eu faço uma pequena chamada aqui. O Ministério, até pouco tempo, só falava, era o Ministério da Ciência e Tecnologia. Né? 4 anos atrás, nós passamos a ser Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E isso abriu um campo novo dentro do próprio Ministério. Embora a gente falasse em inovação lá dentro, a gente se restringia muito à questão da pesquisa e desenvolvimento, que ainda continua sendo o nosso principal core, nosso principal ponto. Aí depois eu explico por que isso. Inovação, na verdade, é negócio, não é tecnologia. As pessoas confundem as coisas. Empresas com recursos disponíveis para inovação, empresas brasileiras, elas estão capitalizadas, se elas quisessem fazer investimento, elas fariam. A gente pode ver alguns exemplos, né, nas grandes empresas. Vale Rio Doce, Embraer, multinacionais fazem pesquisa e desenvolvimento. Né. Qual é o outro lado? Né, os pontos fracos. A visão estratégica no contexto empresarial é muito fraca. Quando ele olha a inovação, ele não enxerga como uma oportunidade de negócio. Ele prefere ficar acomodado no modelo de negócio tradicional. A gente pode ver isso no sistema bancário, isso é muito claro. Né? Quantos fundos de investimento de risco existem dentro do sistema bancário brasileiro tradicional, né? Tirando algumas exceções. Isso é do próprio modelo. Né? É o modelo mental de executivos, né? De empresas que estão acostumados a trabalhar de longa data nesse contexto, onde a competição é até baixa. Né? Se a gente olha no mercado bancário, é baixo, não existe competição. Né? As internacionais não tem pouca operação no Brasil, é baixa a operação deles aqui no Brasil, a gente poderia dizer assim. Isso é apenas para mostrar. A nossa economia também, no geral, muitos confundem as coisas. Vamos ter um país com alto número de patentes. Desculpe aqueles que acreditam nisso, eu jamais vou acreditar nisso, pelo menos por agora.
eu acredito talvez com as startups. Por que eu digo isso? Um país que é baseado numa economia com base em petróleo e mineração, o número de patentes não está na empresa final. Não é a Vale, não é a Petrobras que vai patentear isso. Quem patenteia são os fornecedores de tecnologias. Então, que o processo está antes do processo de execução da atividade econômica propriamente dita. Então, assim, não é bem assim que a coisa funciona. Então, o número de patentes será baixo mesmo. Agora, o dia que a gente tiver uma empresa fabricante de bens de consumo, né, de alta tecnologia, aí teremos muitas patentes. Até lá, a gente vai ter que ficar esperando multinacionais que fabricam no país e patenteiam lá fora, ou botam a patente aqui para registrar. Isso vai ter um indicador. Mas isso não significa dizer que a gente não tenha tecnologia, não tenha competitividade. São duas coisas diferentes. Patente é um indicador. Um outro ponto foi a definição do papel do Estado. Né? Não ficava muito claro de que maneira o Estado deve atuar quando a gente fala em inovação. O PID ficava muito claro. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem um papel preponderante, junto com as suas agências de fomento, falando do CNPq e da FINEP. Outros começaram a extrapolar, como o próprio BNDES tem ações em apoio. Mas o papel começou a ficar mais claro. Né? Vários atores dentro do Ministério, vários ministérios começaram a apontar, dizendo que inovação é um processo importante. Né? E ficava sendo a inovação até onde a gente vai. Né? E, nesse aspecto, o Ministério da Ciência e Tecnologia acabou se posicionando. O outro ponto, o foco, né? O outro ponto, né? A gente fala da questão de inovação, desenvolvimento econômico, e está muito focado no mercado interno, baseado naquela ideia de que o mercado interno é enorme, é grande, né, tem um grande potencial de desenvolvimento, e foi, no final das contas, o que fez com que muitas empresas vieram desenvolver, empresas multinacionais vieram desenvolver seus negócios aqui no país. Isso é um problema, na verdade, porque quando você não olha no externo, o seu benchmark, a sua comparação tecnológica, ela tende a ser mais baixa. Quando você pensa no mercado global, mesmo que seja difícil de ser atendido, é uma boa referência para quem desenvolve tecnologia. Mas se você não tem esse foco agressivo, a gente vai ter dificuldade. Né? Então, só para chamar um ponto. Né? Bom, com base nisso, né, a gente começou a desenvolver dentro do Ministério a questão da inovação. O primeiro ponto de inovação tecnológica é negócio. A gente pode falar que é tecnológico, mas não é. Tecnologia, né, é um processo, né? É um meio para você atingir negócio. E o que a gente vê? Que temos, de um lado, empresas, do outro lado, o governo. Né? O governo tem incentivos e o foco maior dele é o apoio à área de risco. Né? O que quer dizer área de risco? Desenvolvimentos que têm muito risco, tem um risco elevado. Né? Quanto maior a inovação disruptiva, a tendência que você tem um risco é maior. Ou seja, você faz uma série de investimentos e os resultados não são como você espera. Você tem que adaptar aquele produto várias vezes até poder ter um produto maduro no final. E tudo isso é investimento e é custo. Então, o Estado ele tem um papel onde ele pode minimizar isso. Isso é aceito por todos os países do mundo. Você aceita que os governos possam fazer subvenção econômica às empresas para que elas possam desenvolver. Né? Existem tratados no OMC que permitem que a gente possa fazer isso. Outro tipo de apoio é mais complicado. Né? Então, a gente está vendo essa questão do setor automobilístico, que são apoios indiretos. Isso é complicado. Mas, em termos de pesquisa e desenvolvimento, isso é permitido. Vejam bem, pesquisa e desenvolvimento. O que acontece? Nós reconhecemos que as empresas é que tem que ser protagonistas desse processo. Por que eu digo isso? Porque muitos ficam achando que a universidade tem que prestar serviço e criar produtos. Não é bem assim. O papel da universidade não é esse e jamais o será. O papel da universidade é ter pesquisa de alto nível e transmitir esse conhecimento de alto nível aos indivíduos, seja na forma de extensão ou graduação. Esse é o papel da universidade. Por que será que as grandes universidades americanas, né, elas são respeitadas e as empresas buscam elas? Porque elas têm publicações de alto nível. Você chega lá, você consegue ter um think tank, onde você pode ouvir uma série de indivíduos falando em coisas de alto nível, onde você para refletir. E as nossas universidades têm que ser isso. Elas têm que ser dessa maneira. Então, por isso, o CNPq puxa, o ACAPES puxa pelas publicações científicas e cobra os professores para terem publicação científica. Muitos ficam falando, não tem aplicação. Não tem aqui. Porque eu já conheci empresas que vinham ao Brasil monitorar, por conta de artigos publicados em revistas internacionais, as tecnologias do futuro. Ou seja, não é bem assim. Se você é uma boa empresa e está procurando tecnologia do futuro, são os artigos científicos que você vai buscar isso. Né? Então, assim, nós, a nível de Estado, a nível de governo, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que reconhece que o protagonismo do processo de desenvolvimento de negócio é da empresa, não é da universidade. Embora tenha algumas externalidades e alguns pontos que pode auxiliar nesse processo. Olhando para o que a gente tem em termos de incentivos, de
formas, né, de modelos que o Estado pode auxiliar, nós podemos falar de marcos regulatórios, lei de inovação, compras públicas, o poder de compra do Estado, grupos de inovação tecnológica que foram criados na universidade para facilitar a tramitação entre a universidade e a empresa, financiamento de atividades de P&D, várias modalidades, incubadoras, aceleradoras, impactos tecnológicos, projetos de pesquisa tecnológica, que são encomendas tecnológicas, projetos cooperativos, além do Sistema Nacional CTI, que é extremamente complexo. Né? Por que a gente vê isso? Desses vários modelos, podem haver spin-offs. Né? Dentro dos spin-offs estão as startups. Né? A gente acredita que, na verdade, esse tecido econômico nosso ele vai ser rompido no nível schumpeteriano, digamos assim. O que acontece? Você, quando joga uma tecnologia num ambiente onde está tudo calmo, né? É como se fosse um catalisador do processo. Se a gente estimula um crescimento muito elevado de ideias que vão para o mercado, e uma forma de fazer isso das incubadoras ou de aceleradoras, são as startups, a gente consegue mobilizar essa economia, né? Chamando a atenção de grandes, chamando a atenção de multinacionais, podendo ter fagocitose do processo, onde um compra, outro vende, um sai, um vende, como o Facebook acabou não se vendendo. Ou seja, tem vários modelos. Né? A nossa concepção é que a gente tem que criar muitas startups, para que uma, duas ou três, como são as estatísticas das startups, consigam ter sucesso. Né? De maneira independente, sendo vendidas. Tem umas discussões filosóficas que alguns aceitam ou não. A compra de uma empresa nacional, startup, ou uma empresa multinacional. Perdemos a empresa. Olha, pela experiência que nós temos em startups, a gente não perde nada. O conhecimento fica tudo aqui, inclusive às vezes o dinheiro. Então a gente tem que parar e pensar e refletir esse processo. Nós precisamos ter, são muitas startups, e não controlar uma startup do início ao fim. O ecossistema da conta disso, eu vou falar sobre o ecossistema daqui a frente, que é um dos planos de fundo que a gente pensa, né, como sendo um modelo de política pública. Tem geração de artigos científicos, sinergia entre pesquisadores, em especial, a gente tem forçado muito, são pesquisadores internacionais. A nossa pesquisa ela tem que se tornar cada vez mais internacional. Patentes, outra forma de propriedade intelectual. Né? No final das contas, o que a gente quer? A relação dessa empresa ela é desejável e, no fundo, o Estado tenta minimizar esse processo. Né? Minimizar o risco de maneira relacionada a esse processo. E o que a gente quer demonstrar para as empresas? Que existem oportunidades na academia. Tá? Não só contratação de serviço, como a gente costuma ver em contratos. Não é bem isso. Vai além disso. O conhecimento não é simplesmente um contrato. Você transfere aprendendo, negociando e interagindo com esse indivíduo. Vamos lá. Chegamos ao TI maior, na verdade, depois de refletir bastante, né, na área de software e serviço de TI, nós não tínhamos uma política pública muito clara. Né, no que, afinal de contas, nós podemos fazer para essa área? O TI maior, que está ligado a software e serviços de TI. Né, não falo de hardware aqui. Primeiro ponto maior, né, que a gente comenta, né, no programa. E a área de TI é uma área estratégica, né, e ela não pode ser vista apenas como uma área meio nas grandes empresas. Há pouco tempo, semana passada, eu estive em São Paulo, uma Febraban, e a gente teve a oportunidade de falar exatamente isso. Os bancos são muito acostumados a contratar serviços de TI e ver como área meio. Na verdade, a gente tem que pensar que existem grandes oportunidades de negócio que nascem dentro do próprio banco. Por sorte, nós tivemos uma apresentação de um dos bancos brasileiros, um banco jovem de investimento, que demonstrou claramente como é que eles fazem isso. Na verdade, eles enxergam isso como uma oportunidade de geração de negócios. Partes do desenvolvimento tecnológico que fazem, né, nas pesquisas, para atendimento das necessidades dele, acabam virando negócios que são de interesse do mercado. Ou seja, enxergar além do processo de TI como uma área meio. Né? Então, a gente alerta muito isso, é um vetor de inovação importante para qualquer setor, qualquer segmento. Tá? Não é simplesmente da área, não estou falando só de empresas de software, empresas de serviços. Falando de uma série de empresas que se utilizam da área de TI para atingir as suas necessidades. Quando a gente olha para o startup, está do lado esquerdo ali a Churada, está mostrando que centros globais de P&D, mas não é o foco dessa apresentação. Startup é uma das ações que a gente enxerga de maneira estratégica a atuação do governo. Né? A gente fala em fundos, né? A FINEP tem fundos, o BNDES tem fundos, a gente chama de fundos integrados. Os fundos têm que estar conversando entre si. Eles não podem ser concorrentes quando a gente esteja irrigando o sistema, né, com uma série de investimentos. Porque uma das conclusões nós chegamos dinheiro para inovação tínhamos. O problema não era isso. O problema é que ele estava repetido em alguns pontos, ele não chegava onde deveria chegar. Polos internacionais, quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que pensar que existem polos lá fora, a gente tem que enxergar e tem que fazer com que esses indivíduos do ecossistema que estejam aqui dentro estejam interagindo lá fora. Comentando a respeito do ecossistema. O ecossistema não é um sistema, né? Não é uma engrenagem, ou um conjunto de engrenagens e sistemas estão interligados entre si.
O ecossistema é muito mais do que isso. Existe interligação entre os entes, mas esses entes eles morrem, aumentam as intensidades, diminuem a intensidade de relações, eles nascem e renascem, ou seja, é algo vivo, é algo que vai no modelo da complexidade do caos, né? Ou seja, a gente tem que entender e respeitar essa complexidade e dar um cenário como uma espécie de nuvem. Não adianta ser determinístico no processo de política pública, porque isso é uma burrice. Isso não vai funcionar. Então a gente tem que ser mais magro do que isso. Então, o ecossistema tem um plano de fundo, a gente tem que vários atores começam a circular entre essas várias atuações. E é o que a gente tem começa a ver depois de quase 4 anos de TI maior. A gente vê spin-offs de centros globais de BNT saindo, empresas grandes querendo comprar empresas de startups, os fundos como o BNDES está doido para operar conosco, uma série de ações que são complementares ao que o FINEP faz, por uma necessidade lógica, mas por conta de um clique que nós demos para eles com respeito ao startup, que foi a coparticipação privada, e por aí vai. Os ecossistemas, quando a gente abre por área desse segmento, a certificação de tecnologia nacional, porque era uma dificuldade de poder ser, afinal de contas, o que é P&D em software, o que é pesquisa e desenvolvimento em software? É um desafio. E foi um desafio. Tivemos que contratar um projeto de pesquisa que não existia no mundo. Foi inovador, já foi até publicado lá fora. Como é que a gente avalia uma empresa ou um produto dizendo que houve uma pesquisa de desenvolvimento orgânica interna à empresa? Até então, todo esse processo é feito de maneira discricionária por qualquer servidor público no mundo para ter fins de acesso a investimento público. Então, hoje a gente tem uma coisa regulamentada para trabalhar. Inteligência de mercado, não adianta pensar que é só uma empresa, as redes de conexão entre indivíduos e tecnologias é extremamente complexa. A gente pode descobrir casos onde tem um indivíduo, um empreendedor individual, trabalha desenvolvendo pequenos códigos que entram na média empresa, que essa média empresa presta serviço para o banco. Então, a gente consegue descobrir uma rede extremamente complexa na desenvolvimento de software. O Brasil anda com mais TI, a gente fala aqui em capacitação, temos uma demanda imensa do mercado para a parte de capacitação. Não é foco do Ministério trabalhar capacitação a nível técnico, mas aqui a gente fez uma parceria com o MEC. A gente trabalha no estímulo ao jovem entrar na carreira de TI, que eles não conhecem a carreira de TI. Acham que a carreira de TI é matemática complexa e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até existe esse nível de matemática complexa, mas não é essa a proposta. A gente trabalha uma massificação e atração de jovens para dentro dessa carreira, conferindo cursos introdutórios de programação, de computadores, de gestão de rede, de segurança, uma série de pontos que são necessários para a gente formar trilhos. Bom, isso é uma visão geral, maior. Aí eu vou falar um pouquinho do Startup Brasil. Ele nasceu com o foco no seguinte: nós temos uma presença local, mas a gente quer olhar para o global. Ele já desde cedo sinalizou para quem entra no programa, ele vai ter uma oportunidade de estar enxergando o mercado externo. Tanto é que a gente já trouxe um parceiro de cara para dentro desse programa, que foi a Apex. Desde o início, eles já nasceram com essa vertente. Ó, você vai nascer dentro do programa, mas você vai ter que enxergar que você vai ser exposto ao mercado internacional, para poder balizar se o seu produto está online ou não com esse mercado. Projetos nacionais e internacionais, nós permitimos a entrada de estrangeiros no Brasil, existe um fomento a eles, para que eles venham experimentar esse mercado complexo, a economia doida brasileira. Eles podem vir e tentar minimizar esse processo. Temos alguns casos interessantes, alguns outros casos apavorantes. Financiamentos a pesquisa e desenvolvimento, tendo a ideia conferir desenvolvimento e inovação, mas de maneira completa. O Ministério trabalha com P&D, o I é investimento privado, infraestrutura, mentorado, gestão, venda de acesso a mercado, serviço, suporte legal financeiro. Quando ele fala de startup, é fundamental. Você tem que pensar que a empresa tem chance de ser vendida, que vai abrir um mercado, que ela pode ser lançada em IPO, tem negociação de cotas societárias, é um elemento extremamente complexo e da qual a gente tem pouca, digamos, expertise no Brasil. Então, problemas e oportunidades que nós identificamos. Por que nós chegamos nesse programa? Por que não é um programa de incubadoras? Por que ele é distinto do programa de incubadora de empresas? Primeiro, que as empresas, no geral, elas têm dificuldade de transformar, na verdade, elas desenvolvem tecnologias e têm dificuldade de acesso ao mercado. Normalmente, as empresas de base tecnológica, nascidas nas universidades, elas focam muito na tecnologia e olham de maneira muito periférica a questão do mercado, ou seja, o produto não está adequado ao mercado. Você pode olhar e falar, pô, esse produto tem um alto apelo ao mercado. Sim, pode ser que ele tenha um apelo sob a sua visão, mas, pelo lado geral do mercado, com uma boa pesquisa, você acaba identificando que não é bem assim. Dificuldade para acesso a clientes, investidores reclamavam da baixa qualidade dos projetos como são apresentados, porque, afinal de contas, o indivíduo que trabalha com tecnologia,
ele entende muito bem da tecnologia, e é o que ele apresentava. Quando ele falava do modelo de negócio, era difícil. Ele tinha uma dificuldade muito grande em poder fazer isso. Os empreendedores com pouca bagagem, né, na área de negócios, isso é um processo natural, isso ocorre no mundo inteiro, isso não é exclusividade nossa. Embora nos Estados Unidos o modelo seja um pouquinho diferente, porque lá já pensam em negócio desde que saem do berço, eles estão sempre pensando em negócio o tempo todo. É um pouquinho distinto do mundo, tá? É um modelo distinto, não é igual. Na Europa não é assim, tá? Na Ásia também não é assim. Só lá nos Estados Unidos que eu conheço até hoje, que esse modelo é assim. As pessoas estão no bar com um café pensando em negócio. A questão de modelos de negócio, como um ponto que nos chamou muita atenção quando a gente estudou as aceleradoras, ou seja, como é que é o modelo do negócio? O negócio não é simplesmente uma tecnologia para ser entregue ao mercado. Existe acesso ao mercado, existe uma necessidade de mercado, existe um estímulo ao mercado, quando o mercado não enxerga aquela tecnologia como sendo uma oportunidade. Esse é o ponto, né? Então, a nossa conclusão foi, não basta conferir recursos às empresas. Se a gente der dinheiro para eles, coisas que nós já fazemos com o programa RAI, com financiamentos da FINEP, não vai resolver o problema. Ele vai continuar com os produtos na prateleira, produtos de alta tecnologia, mas que não conseguem acessar mercado. Elas precisavam de conhecimento sobre negócio, adequação dos seus produtos e serviços para esse mercado, testes, né? E finalmente o acesso ao mercado. Se a gente não consegue acessar mercado, não adianta de nada essa tecnologia, né? Tem outro ponto, a questão cultural. O mercado internacional não reconhece o Brasil como sendo uma área onde se eleva a tecnologia, né, a pontos de reconhecimento, né? Isso, a gente só basta uma pequena comparação e enxergar qual é a posição das nossas melhores universidades nos rankings mundiais, em termos de pesquisa de universidades. Basta comparar, que você vai ver que tem uma relação direta, né? Vamos lá, o Startup Brasil, como é que ele funciona de maneira muito rápida? Como é que funciona? Né? Ele tem um princípio da parceria pública e privada, né? A ideia não é fazer a coisa sozinho. A gente inicia o processo fazendo uma chamada, que a gente chama de aceleradoras. Estou aqui na pontinha. Aqui. Isso é uma responsabilidade do Ministério. Tem duas etapas. A gente seleciona as aceleradoras, nós nos chamamos de qualificação de aceleradoras. Elas não recebem recurso do programa. Elas são chamadas, elas têm um plano de negócio, uma proposta de atuação, onde eles demonstram capacidade de mentorado, a rede de investidores que a gente tem. Eles têm uma série de requisitos, né, que nós colocamos, e eles são avaliados, ponderados, existe um ranking no final das contas para que a gente possa fazer um crivo e selecionar 12, né, instituições. Né? Nós selecionamos 12 por uma questão operacional, não conseguimos escalar o programa porque temos problemas de dinheiro e gestão. Né? Estamos aqui com a Softex, que é a nossa operadora, né, desse programa, e a gente, no final das contas, tem uma limitação de acompanhamento. Não adianta botar 500 projetos se você não tem uma visita a cada 3 meses, que é o que a gente queria fazer. A gente quer visitar todos, 100% dos projetos, 100% acompanhamento full time deles, tentando pegar sinergia, redes, etc. Aí a gente chega mais na frente. Então, o edital do acelerador a gente qualifica, né, dizendo que lá está qualificado, ou seja, possui qualificações que a gente entende que estão dentro do programa. Uma normativa, uma portaria, a gente estudou essa portaria bastante para poder definir critérios que sejam justos, mas ao mesmo tempo não fossem restritivos nem excesso, e a gente tem edital anual. Temos uma segunda etapa, que é a chamada das startups, que é o CNPq quem faz. Né? Utilizam o CNPq, a gente apoia muito no início, que o modelo CNPq é muito acadêmico, e as empresas não entendem muito como é que é o mecanismo de funcionamento. Né? O CNPq é como se fosse um coronel, um general, foi fundado por um almirante, né? Então ele tem ainda esse modelo muito hierárquico, né? Onde os indivíduos têm que obedecer, né? E eles entendem que é assim. Então houve muito conflito no início, mas isso já foi superado. O problema é as pessoas conseguirem entender que dinheiro público tem um custo, que não é gratuito, não pode ser uma bolsa. E o custo é de entender as regras, como funcionam. Então tem que ter uma meia hora de gasto para entender como é que são as regras, que não são fáceis. Então, vendo essa seleção, nós temos um primeiro encontro, né? A gente pode dizer primeiro encontro, que é o Welcome Aboard, é um evento já clássico, que não é apenas um encontro comum, é um encontro onde as startups, os indivíduos, startups vão poder se apresentar, conhecer outras redes, e já na parte da tarde já tem rodas de mentorado, já começa a trabalhar cedo. Então são rodas onde os indivíduos ficam rodando, e isso é impressionante a quantidade de indivíduos. Eu não trouxe fotos, mas a quantidade de indivíduos que são voluntários e que se interessam para isso é imensa. O que a gente gasta aqui é mínimo, é um valor desse, né? O beta, 20 mil reais, sei lá, 15, 20 mil reais. É a mixaria perto do contexto, né? Mas é baixo perto da quantidade de indivíduos que nós temos e a qualidade desses indivíduos, né?
Então ele já começa a trabalhar aí, já se conhecendo, sabendo que o ecossistema nasce ali, esse fervilhar de ideias. Porque o empreendedor ele tem uma ideia, mas ele pode daqui a pouco estar numa outra empresa, ter mudado de aceleradora. A gente permite esse tipo de coisa e incentiva esse borbulhar, porque a ideia é que a ideia seja viável. Passado o processo, depois tem um período de 3 a 12 meses, dependendo do processo de aceleração. Cada aceleradora tem um modelo próprio, a gente respeita o modelo. E no final a gente tem um evento que é chamado de Demo Day, né? Que é um evento demonstrativo dessas empresas do mercado. Né? O que a gente pode dizer? Que esse programa nasceu já com uma parceria no início. A gente chamou as aceleradoras e disse o seguinte: vocês têm que fazer investimento privado, e elas não fazem. Né? Elas fazem investimento próprio, em cash. É pequeno, mas a gente respeita esse movimento, que é um movimento mais ou menos parecido com o que ocorre nos Estados Unidos. São pequenos investimentos, cada um investimento de 5 mil, 10 mil reais, que é o equivalente a 5 mil dólares, a 10 mil dólares, que é o que acontece nos Estados Unidos. Está muito próximo desse tipo de investimento, que é para testar. Eles testam se o cara realmente tem resposta. A aceleradora testa o empreendedor para ver se ele tem resposta, se ele está disposto a entrar num trabalho firme. Né? E se ele não estiver bem, tudo bem, cai fora. 5 mil, 10 mil reais não funcionou, tudo bem. Cada um para o seu canto. E isso acontece também no programa. Né? Eles começam a receber as bolsas. E um grande clique que nós temos aqui, que é a coisa que o BNDES nos olha, a FINEP nos olha assim, com muito respeito, é que para receber o recurso público você tem que ter um acordo com uma aceleradora. A gente definiu por esse modelo, mas não deixou o modelo livre. Poderia ter feito um trabalho muito mais simples. Selecionava a aceleradora, dava um grant como pesquisadores para elas e selecionava os projetos que eles quiserem. A gente não queria isso. A gente queria ter um controle maior, no sentido de um controle de acompanhamento de cada um desses projetos e saber se elas estavam entregando as aceleradoras, estavam entregando aquilo que de fato a gente esperava que estava prometido no edital das aceleradoras. E as startups vão desenvolver as suas tecnologias, as suas ideias, na verdade já estão projetos realmente maduros, para poder, com a ajuda das aceleradoras, exercitar bom. Qual é o princípio disso? O princípio da escolha da startup não está simplesmente baseado no governo. Existe um ente privado que também avalia e dá o aval, se tem interesse ou não naquele investimento. Na verdade, a gente reduz o risco de investimento estatal que não tem um apelo de mercado, um apelo de mercado mais próximo da necessidade de mercado. Então, é uma parceria público-privada que não existe, né? Assim, em regulamento, em regra. A gente evita no programa ficar criando regrinhas. Toda vez que a gente cria a regra, a gente aumenta o custo operacional do indivíduo e aumenta a complexidade da gestão, e a gente trata de apoiar pela que a gente chama de bom senso. Bom senso numa negociação. Né? A gente ouvia casos assim, a aceleradora reclamando da startup. Isso é um problema dele com a startup. A startup reclamando conosco a respeito da aceleradora. Não tem problema, problemas vão existir. O equity vai levar, que estão me cobrando, que eu não quero participar. Olha, isso é uma decisão entre vocês. Abusos, nós controlamos e avaliamos. Agora, o que não é abuso, tem sentido nós, o governo, intervir. Então, isso é uma negociação privada. Né? O edital do startup é até curioso. Existe uma banca independente das aceleradoras. É uma banca enorme, é uma semana, a gente recebe em torno de 600 projetos. Né? Vou passar aqui, ó. Por seleção. Até hoje, recebemos 2.800 propostas de projetos durante 2 anos, em 4 chamadas. O filtro é muito grande. Né? O filtro ali, ó, de 5% a 6%. Só 183 projetos são hoje efetivamente projetos. É mais difícil passar no Startup Brasil do que você entrar na escola de negócio de Harvard, que é 10%, se não me engano. Né? É mais difícil passar aqui. E a gente pode dizer assim, que é excelência, é um grupo de excelência, e não significa dizer que os outros não são bons. Nós estamos planejando agora uma segunda etapa do programa, como é que a gente põe esses outros projetos numa visibilidade totalmente privada. Não precisa ter investimento público. Privado, às vezes, tem interesse. Aliás, já aconteceu de projetos que não foram aprovados pelo CNPq serem apoiados por empresas, por aceleradoras, né, e que não recebem dinheiro público. É tudo que a gente quer no ecossistema. Não é um modelo único, onde só o Estado põe dinheiro. É de mobilizar o ecossistema para enxergar que existe competência, existem bons projetos, boas tecnologias, bons empreendedores dispostos a avançar. É isso que a gente está mostrando com o programa. Voltando só um pouquinho, o que o programa entrega? Né? Bolsas em R$200 mil durante 12 meses, eventualmente sendo prorrogado por alguns poucos meses, a depender da complexidade do projeto. Mas em 12 meses, R$200 mil em bolsa. São bolsas relativamente elevadas para o mercado, na verdade, são de acordo com o mercado da área de TI, que são salários médios normalmente superiores a uma média industrial geral, né, que nós conhecemos, mas também permite o seguinte, que o indivíduo que venha lá de Belém possa vir ser acelerado aqui em São Paulo. Ele pode sobreviver aqui em São Paulo sem morrer de fome, e
por passar pelo processo presencial de aceleração, porque virtual não nos interessa, tem que vir um processo presencial numa aceleradora. Né? Então tem indivíduos que vêm de lá para cá e conseguem entender dentro do ecossistema. E tem algumas externalidades positivas. Alguns projetos, indivíduos desses retornam para suas cidades e começam a mobilizar, ele fica contaminado com o vírus do empreendedor. Então ele retorna para a cidade dele, começa a fazer mobilização na universidade, nas incubadoras, nas associações de software, de empresas, começa a mobilizar todo o ecossistema, que é o que a gente quer. O programa Startup Brasil não é um programa de fomento, é um programa de mobilização do ecossistema. Um programa onde a gente incentiva o ecossistema de TI, né, para vir de crescimento econômico. O pessoal diz assim, poxa, mas inovação, desenvolvimento econômico, a gente está pensando aqui o seguinte, o tecido industrial da área de TI brasileiro, daqui a 10 anos, está nascendo hoje. É isso que a gente enxerga. Ele começa aqui. Pode ser que ele não funcione. Sim, tem risco de ele fazer uma aposta. Foi complexa, foi difícil, apanhamos muito a área jurídica do Ministério entender como funcionava esse negócio de PPP, como é que vai fazer um edital que não tem dinheiro para aceleradora, a gente tinha que explicar qual é o conceito de vinculação no segundo edital. Aí, mas o princípio de autonomia dos entes, olha, é uma burocracia infernal. Mas a gente conseguiu convencer dentro desses modelos. Foi 1 ano e meio de planejamento desse programa. Muito bem pensado, muito bem batido. Fizemos roadshows no BNDES, na FINEP, na Associação Comercial, CNI, FEBRABAN, mostrando o programa e várias outras ações. E era curioso, a gente já faz isso. Aqui mais um. A gente vai ver isso. No final das contas, vamos fazer mais um programa de incubadores? É isso que a gente ouviu. Né? Mas, na verdade, o exemplo não é bem isso. Acesso às melhores aceleradoras, em teoria, né, é uma proposta. Né? Em teoria, na verdade, tem aceleradores com modelos distintos, com formas de atuação distintas. Existem as melhores, mas a gente pode dizer que, a priori, dentro de um contexto, de um filtro, essas seriam as melhores. Né? Um visto para estrangeiros facilitados, o Ministério das Relações Exteriores é um parceiraço nisso. Ele nos facilita visto de pesquisador para a entrada no Brasil, né? Como não é um visto de investidor. Na verdade, o indivíduo entra, testa o mercado, se tem interesse, ele retorna ao país dele e faz um pedido como visto de investidor. Hubs internacionais com a Apex é a nossa operadora, e a Softex já tinha uma operação com a Apex, nos ajudou nesse último ano, quando a Softex entrou dentro do contexto. O programa provê rede networking, quando a gente junta esses eventos, né? Benefícios de parceiros. Temos algumas empresas que já são parceiras, tem uma grande empresa americana que é sponsor do programa, que reconhece o programa e enxerga os projetos, e tem outras, tem empresas alemãs, empresas grandes, de grande porte, que estão participando, né, olhando uma oportunidade de negócio, que é tudo que a gente quer, dar canal de mercado para essa molecada que está aí trabalhando. E a gente precisa botar um tostão nisso, só dos eventos, trazer os caras a negociar. E outro ponto-chave é uma gestão privada. Né? Nós temos um grupo de operações que está sendo mantido pela Softex, que eles têm a pegada de mercado. Não é governo, nosso foco, vamos tratar com empreendedores, a gente não entende disso. A gente entende de burocracia. Né? Então, da burocracia, a gente tem que entrar um canal e empoderar, digamos, os jovens, né, que são pessoal de mercado. As mercados de modelo nacional e internacional. A internacional, a Apex paga, de modelo nacional, a gente até participa, né, eventualmente a Apex nos ajuda aqui. Alguns números, né, como já apresentei para vocês, né, 280 propostas já submetidas nas duas, né, os 2 editais, que tem 4 rodadas, na verdade, né, por ano existem 2 entradas, é um edital só, mas com 2 entradas durante o ano, para dar a cada 6 meses tem um fluxo para respirar projetos, entrar projetos novos e ter novas oportunidades. Né? Aproximadamente 20% são internacionais, nos projetos de 150 países, nas últimas chamadas. A maior parte deles, curiosamente, Estados Unidos e Argentina. Né? São aproximadamente 20% desse total de projetos submetidos são de empresas, são de propostas internacionais. Né? E 183 projetos hoje apoiados em apoio. Né? Trabalhamos em vários países, em várias cidades, mas várias regiões do país. Já existem movimentos aceleradoras em Manaus, em Belém, né, a gente enxerga, em Brasília, Goiânia e Cuiabá, se não me engano. Já começa a ver que existe uma mobilização que é privada. Ok, eles podem tocar o negócio do jeito que eles querem, só monitora. Mas hoje nós temos esse portfólio de aceleradores que podem oferecer de serviços, né, atuar com mais empresas. Então, projetos apoiados praticamente do Brasil inteiro, em todas as regiões, uma concentração ainda sudeste. Né. Nós temos um número significativo de projetos no Nordeste aparecendo, porque por conta disso, você começa a olhar os projetos, de onde eles vêm, normalmente da universidade.
A universidade onde tem experiência e expertise na área de pesquisa. Está falando do Ceará, do Pernambuco, da Bahia. Alguns reconhecimentos que o programa já recebeu. O Startup Nation foi considerado um case de sucesso no mundo. Os europeus, eles perguntam para a gente como é que o nosso programa consegue ter resultados tão positivos quando deles não consegue dar exatamente a mesma eficiência do que o nosso. Uma das pegadas é exatamente essa, o investimento e a visão do Estado como parceiro, não como sendo o principal elemento de decisão. E no caso do europeu, o modelo é o clássico, que fomenta empresas startups e obrigado. No nosso não, a gente tem uma aceleradora participando aí. Startup, a Ernst Young, um estudo sobre empreendedorismo, também reconheceu a ação do programa. As aceleradoras, como é que elas trabalham? Elas têm o portfólio delas e tem parte dos projetos que elas conseguem incorporar no programa, ou seja, elas não só atuam com o programa, elas são livres para poder atuar da maneira como elas quiserem. Elas captam projetos de acordo com o portfólio de interesse deles e de acordo com o recurso privado, porque uma aceleradora é um ente privado. Ele capta recursos de investidores e aplica e tenta colocar no negócio. Então a gente deixa eles livres, eles não têm uma obrigação de estar operando, tirando o número mínimo, senão a gente começa a tirar outras aceleradoras da operação. Eles têm uma obrigação mínima de operar 4 projetos, se não me engano, por rodada. Temos acompanhamento e aconselhamento, aproximação de clientes e investidores, investimento financeiro em troca de percentual de equity. Aí pode variar muito, o mercado é que define, mas só que a gente gosta de sinalizar, olha, equity elevado, inclusive é um dos itens avaliados quando faz a seleção das aceleradoras, não passa. Não tem sentido botar 50% de equity, porque nosso apoio não é matar o empreendedor, mas sim chamar ele para ser enxergado. Bom, é isso basicamente que eu